livro de Jeremias, capítulo 29, nós vamos detalhar algumas coisas aqui dentro desse capítulo 29. É uma carta, tá? É uma carta de Jeremias que ele escreve para os exilados de Babilônia. E nessa carta aqui, Deus vai dar uma instrução para o povo que está em Babilônia, como eles deverão se comportar, agir nessa nova etapa. Porque é um momento novo que havia chegado sobre Jerusalém. Eles perderam as terras, casas, tudo. O templo foi destruído. Jerusalém deixou de ser Jerusalém e o povo foi todos eles transportados para Babilônia por Nabucodonosor. Ficou alguns rebeldes em Israel que não quiseram e não aceitavam o jugo de Nabucodonosor. Porque a ordem era para eles se sujeitarem a Nabucodonosor e irem para o cativeiro, se deixar levar para o cativeiro. Era uma ordem de Deus, que Deus havia levantado Nabucodonosor para sentença, para juízo daquela nação de Israel. Então eles deveriam ir, mas um grupo rebelde disse: nós não vamos descer, nós vamos ficar aqui, nós não vamos sair da nossa casa, nós não vamos sair das nossas terras, vamos continuar aqui, vamos resistir firme a Nabucodonosor. Mas parte foram reis, príncipes, nobres, profetas como Daniel, Ezequiel e outros que desceram a Babilônia e foram. E Jeremias, o profeta chorão, que foi ele mesmo que predisse, foi ele que profetizou o cativeiro, inclusive sofreu demais, porque Jeremias só profetizava calamidade. Jeremias só profetizava juízo. Só abria a boca para falar, dizendo: ó, Deus vai julgar essa nação. Deus vai julgar esse povo. Deus vai trazer juízo. Vocês se convertam. Vocês parem de fazer coisa errada. Parem de ficar indo no templo e servindo os deuses e também a Deus. Pare de ficar indo no templo e sendo injusto. Para de ficar indo no templo e com ser vergonhice lá fora. E Jeremias profetizando, e anos, e esse povo nada, e Jeremias sendo perseguido. E aí o rei, quando via Jeremias: tem alguma palavra boa, Jeremias? Não, Deus mandou dizer para tu se converter, porque se tu não se converter, vai vir um juízo sobre ti. E até que pegaram Jeremias, colocaram Jeremias no cepo, deram uma surra em Jeremias. Outra hora pegaram Jeremias, jogaram Jeremias no calabouço. Jeremias ficou com lama até o pescoço. Se não fosse Eved-Meleque, um etíope, tirar Jeremias do poço, Jeremias tinha morrido. Jeremias pastou demais na mão desses sacerdotes e dos reis. Porque Jeremias vinha com uma palavra profética que não era uma palavra que o povo queria ouvir. Era uma palavra que soava aos ouvidos dos ouvintes dura. Calma aí, nós somos de Deus, temos o templo. Como é que vai vir um juízo pesado desse sobre nós? E até que veio lá em primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Você vai ver lá o juízo de Deus. Nabucodonosor vem e arrebenta com tudo mesmo e leva, como Jeremias predisse. Acaba com o templo, acaba com tudo, e esse povo é levado. Esse povo agora vê uma realidade que até então só era palavras. Só era um homem doido como Jeremias e outros profetas que falaram se tornar realidade, porque o ser humano paga para ver. Esse é o problema do ser humano. Não adianta eu ficar aqui falando, porque tem muita gente que ouve, mas só aprende quando a realidade chega. Ela fala: poxa vida, eu estou passando por essa situação. É o que aconteceu com Israel. Pagou para ver.
Jeremias foi avisando, pregação após pregação, palavra profética atrás de palavra profética, mas o povo não ouvia, não queria entender, mente travada, dizendo não, não, e vinha profeta dizendo não, é tempo de paz. Teve um que bateu em Jeremias, porque Jeremias falou, não, não é tempo de paz. Ele disse, não é paz, olha, Deus vai fazer assim com o jugo, ó. Prá, quebrou o jugo na frente de Jeremias, e Jeremias disse, quebrar jugo de madeira é fácil, mas Deus vai colocar um jugo de ferro sobre vocês, pesado, que não tem como quebrar. Deram um tapa em Jeremias, Jeremias saiu e Deus disse, não tem o profeta que te bateu, Jeremias? Daqui uns meses ele morrerá. Em 7 meses o profeta morreu. Porque nos dias de Jeremias estava uma palavra falsa e as pessoas acreditando nas palavras falsas. Dizendo que vai haver paz, 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 paz. E Deus disse, não haverá paz, vocês vão para o cativeiro. Porque vocês desobedeceram a mim. Vocês vão viver uma nova realidade. Por causa da desobediência de vocês, uma nova realidade já está a caminho. Que vocês não estão conseguindo enxergar, porque a mente de vocês está travada. Mas Jeremias e outros profetas de Deus, a mente desses profetas já estava alcançando o que viria no futuro. Porque Jeremias estava com a mente despertada em Deus. Jeremias estava com a mente em Deus. Então Jeremias tinha convicção do que viria pela frente. Jeremias tinha uma visão do futuro já. A mente de Jeremias já estava envolvida em Deus, e por estar envolvida em Deus a mente de Jeremias, Jeremias já estava predizendo, olha, vai acontecer assim, gente. Só que ninguém queria acreditar. Porque quando a mente da pessoa está travada, você pode falar quantas vezes quiser, a realidade dela é essa. Você pode falar, mas a mente da pessoa está tão travada que ela não consegue ver além da realidade que ela está, que ela não consegue ver o perigo se aproximando. Você diz para a pessoa, olha gente, cuidado, está vindo um perigo aí, mas a pessoa está com a mente tão travada que só vai tomar conhecimento do perigo quando o perigo chega. Ela não consegue ver, imaginar que ela vai passar por um problema, por uma situação difícil. A pessoa não consegue imaginar que estará enfrentando uma situação. Agora, a verdade é o seguinte, que toda realidade que ainda não é realidade, que virá a ser realidade, uma hora chega. Chega ou não chega? Eu não estou vendo a segunda-feira, mas ela vai chegar para mim. Vai ou não vai? Vai chegar para todos nós. É uma realidade que existe, mas que ainda não chegou. O cativeiro babilônico já era uma realidade que existia e anunciada por Jeremias, mas o povo não queria ver a realidade que estava vindo. É como você prediz, olha gente, o país vai piorar. O país vai piorar, que gente, nada, você é pessimista demais, hein? Que é isso? Não, vai melhorar. Não, gente, você já está conseguindo imaginar e ver o futuro do que vai acontecer, enquanto outras pessoas estão não enxergando essa realidade que você está enxergando, mas só está enxergando aquele momento. Só está conseguindo ver o que os seus olhos naturais estão vendo. E a mente, o nosso subconsciente, a nossa mente, consegue ver em Deus além da realidade existente. Em Deus a nossa mente vai além, a nossa mente consegue ver lá na frente o que está por vir. E era o que estava acontecendo. Então, eu estou te dando essa introdução para você entender o texto, a carta que Deus vai mandar no capítulo 29 aqui. Porque é uma carta, porque agora o povo vai ter que aprender a viver em uma nova realidade. É como quem esperava que a Venezuela estaria passando o que está passando hoje? Alguém esperava? Aquele estado de miséria foi uma das economias mais ricas da América do Sul. E hoje as pessoas estão brigando por comida na rua e catando no lixo. Pessoas magras, pele e osso. Eles esperavam viver aquela realidade? Não. Mas quando essa realidade que você não conseguiu enxergar aqui estava vindo, vem,
E você se encontra nessa realidade agora e olha, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Você passando por uma situação e Deus tentou falar contigo várias vezes, mas a tua mente estava, como eu disse, cauterizada, fechada, e não conseguia ouvir o que Deus estava te dizendo. Então você continuou seguindo o fluxo natural da vida, dizendo, não, a vida vai, as coisas não, e Deus está dizendo, cuidado, porque Deus sempre nos alerta antes, gente. Deus sempre nos avisa com antecedência. Então, se nós não tivermos uma consciência despertada para Deus e para a realidade da vida, nós vamos ser sempre apanhados de surpresas, no momento de surpresa, no momento que nós não esperamos. Quantas vezes a pessoa está bem, daqui a pouco é apanhado por algo, hein? Ela fala, poxa, eu não esperava o que eu estou passando. Eu não esperava, é o que aconteceu com Israel. Não, que eles dormiram num dia, nenhuma realidade de vida, na terra, na casa, trabalharam, comeram, beberam, vestiram, terminou o dia, dormiram. Quando foi no dia seguinte, olha quem está cercando toda a terra de Judá, Nabucodonosor com seu exército. Realidade agora mudou. A realidade da vida agora é outra. Nós éramos livres ontem e agora nós estamos no fio da espada. Agora nós estamos numa realidade, viver ou morrer. Vai para a Babilônia ou resiste? Se sujeita a Nabucodonosor, um imperador ímpio, um imperador maligno, um imperador que serve muitos deuses, e vamos para uma terra que nós não conhecemos, não sabemos, para ser escravos de novo. E serem escravos e perdermos a nossa liberdade, a nossa terra. Agora vai ser a realidade que eles terão que viver. Agora eles terão que despertar. A mente deles terão que se abrir para uma nova realidade. E quando a realidade chega e a mente tem que abrir para essa realidade, é muito doloroso, é ou não é? Quando você olha e diz, nossa... A pessoa muitas vezes entra em parafuso, depressão, angústia, agonia, porque, nossa, essa é a minha realidade de vida agora? Ontem eu era rico, hoje eu sou pobre. Ontem eu era saudável, hoje eu estou sentenciado pelos médicos. Olha a realidade da pessoa agora. Olha a realidade que é. Eu tinha uma família, acordei no outro dia, minha família acabou. Porque filho foi para um lado, mulher para outro, homem para outro, as mulheres estrupadas. Os filhos levados para o cativeiro. Olha a realidade. Porque a mente não despertou antes, teve que despertar no momento de crueldade. E muitas vezes a mente da pessoa só desperta no momento em que ela está passando por aflição. Porque enquanto tudo está bem, parece que a mente vai dormindo, vai amortecendo, a mente dela vai se adequando às realidades que ela está vivendo, tudo bom, está tudo gostoso, tudo maravilhoso. Então ela está naquele momento confortável, a mente está ali, mas ela não está vendo o perigo que esta realidade pode mudar do dia para a noite, é ou não é? E o que fazer quando a realidade muda? No livro de Ezequiel, diz que o povo chorava junto ao rio Quedar, com saudades e lembranças daqueles tempos bons de Jerusalém. A mente ainda tinha ficado presa naquela realidade boa. Eles não queriam admitir que estavam em outro tempo, em outra realidade, em uma nova etapa agora que Deus havia colocado. Pelas atitudes deles mesmos que eles causaram a eles mesmos. E agora eles sentam no rio de Babilônia e choram, e lamentam. E o povo de Babilônia diz, canta um hino para a gente. Canta um hino daqueles de Israel, e eles dizem, como cantaríamos? Como cantaríamos longe da casa de Deus? Nós íamos em multidão para a casa do Senhor, e lá nós adorávamos.
Lá nós buscávamos, agora é só memórias boas. É só memória de um tempo tão bom que se voltasse seria maravilhoso. E eles estão em Babilônia vivendo em angústia. Eles estão em Babilônia sofrendo. Porque eles não querem admitir a nova realidade. E muitas vezes você não quer admitir que está no momento ruim e a tua mente não quer aceitar aquele momento. É igual alguém que está doente. Ele diz, eu não aceito que estou doente, eu não aceito. O fato de você não aceitar não vai mudar a realidade nenhuma de que você está doente. O fato de a pessoa dizer, eu não aceito a pobreza, eu não aceito. Calma aí, mas a realidade é a pobreza dela agora. A mente está dizendo, eu não aceito, não quer dizer que você não aceita, mas o fato de você dizer que não aceita, não vai mudar a realidade em absolutamente o quê? Nada. Não vai mudar em absolutamente nada. Porque a mente da pessoa fica presa ao passado de boas coisas. Nossa, como o povo de Israel, à beira do rio, chorando, lamentando, com saudade daquele tempo, cheio de saudosismo na alma, que saudade, que vontade. E eles não conseguem mais viver em Babilônia. Babilônia se tornou um lugar muito ruim de viver. Não é a terra deles, não é a realidade deles, não é a vida deles. A vida deles é mais de 1.000 quilômetros dali, quase 3.000 quilômetros de distância de Babilônia a Jerusalém. É outra realidade, é outro lugar, é outro momento. E eles não querem admitir que estão em Babilônia. E eles não querem mais casar, não querem mais ter filhos, não querem mais trabalhar, não querem mais fazer nada. Estão desanimados, estão frustrados, porque eles viram que a profecia de Jeremias se cumpriu na íntegra. Eles viram que a palavra de Deus na boca do profeta era verdade. E agora eles estão vivendo a palavra profética na boca de Jeremias, que se tornou realidade deles. E eles têm que admitir agora que Jeremias era um homem de Deus. Eles têm que admitir que o que Jeremias falou era verdade, e eles estão inseridos dentro desse contexto, dentro dessa realidade que eles estão agora, mas eles não querem admitir, por isso eles estão muito desanimados. Estão muito frustrados com a vida. Estão muito decepcionados, amargurados, angustiados. E Deus, vendo isso dos altos céus, Deus diz, eles vão se acabar. Levei para o cativeiro, se eles continuarem assim, vão deixar de ser povo logo, logo. Eles vão se dissipar entre a Babilônia, daqui a pouco não terá mais povo. Esse povo não será mais povo. Esse povo vai se acabar. Aí Deus chama Jeremias e diz, escreve uma carta para os exilados. Escreve para eles. Porque eles, apesar de estar nessa realidade, eles ainda se submeteram a Nabucodonosor, como eu havia dito. Eles aceitaram pelo menos ir para a Babilônia. Diferente dos que ficaram. Os que ficaram foram rebeldes, nós vamos ficar aqui na terra mesmo, nós não vamos aceitar Nabucodonosor. Mas os que foram, por obediência ao que Deus havia dito, e foi mesmo contra a sua própria vontade, mesmo não querendo ir para a Babilônia, tiveram que ir. E agora eles naquela realidade, eles têm que recomeçar e não vai. Vão parar, vão ficar neutralizados, paralisados. E aí Deus vai levantar Jeremias e vai dizer, escreve então Jeremias para eles. Escreve para eles avisando que não é para eles parar, é para eles mudarem o pensamento deles. Fala para eles parar de pensar em Jerusalém. Eles não vão voltar para Jerusalém mais. Muitos dos que estão ali no cativeiro vão morrer no cativeiro. O cativeiro é 70 anos. Quem desceu com 70, daqui mais alguns anos morre. Quem desceu com 30, 70 anos, se aguentar, volta com 100.
Quem está com 40, quem aguentar e for saudável, volta com 110. Então Deus está dizendo, fala para esse povo que eles não vão voltar mais para a terra deles. Fala para eles que a mente deles tem que assimilar agora o tempo em que está vivendo. E é aqui que eu quero que você entenda que nós temos que aprender a assimilar a nossa mente à realidade em que nós estamos vivendo hoje. Porque muitas vezes a nossa mente não quer assimilar, não quer admitir que nós estamos vivendo a realidade da vida é essa hoje. Qual é a tua realidade hoje? É essa, pastor, é de luta, é de dificuldade, é de tristeza, é de... Sim, então você tem que assimilar e dizer, é verdade, estou passando por isso mesmo. Porque a tua mente fica, eu não fico aceito, eu não aceito, não tem o que aceitar, é a realidade agora. Eu não aceito ficar desempregado, tá. Mas agora o tempo e a realidade deste tempo, a tua mente tem que entender que você está desempregado. Eu não aceito ficar sem recursos, eu não aceito ter uma vida financeira, porque eu tinha uma vida financeira assim, agora eu estou assim. Eu não aceito, não. Agora eu podia comer nos melhores restaurantes, agora é só ovo e água, pão. Agora eu posso com só o mínimo, só o básico da vida. Eu não aceito, não. A realidade agora é o básico da vida. A tua realidade agora é essa. E você tem que adaptar a tua mente para essa nova realidade de vida. Senão você vai entrar em parafuso. Senão você vai se autodestruir. Quantas pessoas que não aceitam a realidade em que está vivendo e que acaba indo parar no psiquiatra ou no psicólogo para fazer um tratamento para tentar amenizar a angústia interior que essa pessoa traz dentro de si. Porque a mente dela não assimila o que ela está passando. É aquela coisa, casou com uma mulher rinchosa. Vai fazer o quê, meu filho? A realidade agora é aguentar a mulher todo dia no teu ouvido. Porque provérbio diz que casar com a mulher é melhor morar numa casa com goteira do que morar com uma mulher rinchosa. Pastor, a minha realidade é uma casa de goteira, então não reclame. Pastor, é a mulher rinchosa, ou o marido rinchoso. Mas não foi Deus falou, não vai casar com essa mulher, não casa com esse homem, não entra nessa... Você disse, não, eu vou, porque você não deu ouvidos à palavra de Deus. Então você trouxe uma realidade para você, que você vai dizer que não quer essa realidade, mas tem que aceitá-la. É o primeiro passo para você começar a viver bem neste momento em que você está vivendo. É aceitar a realidade em que você está. Casei com a mulher rinchosa, com o marido rinchoso, problemático e etc. Então começa a tua mente a assimilar que você casou e colocou alguém debaixo do teu teto assim. É a realidade natural. Mas eu não aceito, não tem que aceitar. Você vai ter que passar. Se você vai sair do cativeiro vivo, ou se vai estar o tempo todo dentro dele, aí é Deus que vai determinar. Porque uns aqui vão morrer no cativeiro, não vão voltar para a sua terra. Vão morrer em Babilônia, vão ser sepultados em Babilônia. Outros, como Daniel, Esdras, que voltaram, Neemias, tiveram oportunidade de voltar do cativeiro, eram muito novos ainda. Quando foram para o cativeiro, entre 10 anos, 15 e 16 anos, que era o caso de Daniel, com seus amigos, e outros puderam voltar a 70 anos, mas muitos morreram naquela realidade. Não voltaram mais. Só que nós que vamos fantasiando uma fé que não existe. Nós vamos fantasiando um Deus que não existe. Nós vamos criando um Deus fantasioso conforme a nosso sofrimento, para ver se nós saímos desse sofrimento. Mas Deus disse, é 70 anos e pronto. É a realidade de vocês, é esta. Vocês causaram e trouxeram isso. E agora vocês vão ter que aprender a viver nessa nova realidade de vida. Onde muitos não conseguem, entra em parafuso. Como eu te disse, entra em depressão, angústia, melancolia, fica totalmente abatido, sem vigor, sem força, sem vontade de viver, fica pelos cantos, não se alimenta bem, não cuida mais da saúde, não cuida mais da aparência. A pessoa se entrega àquele momento da realidade dela. E aí é remédio, antidepressivos, calmantes, para poder tentar viver.
para tentar amenizar toda a agonia dessa existência e dessa realidade em que ela está. E que a mente dela está dizendo, não, não, Jerusalém é Jerusalém. Não, Jerusalém não dá mais. Jerusalém já ficou para trás. Jerusalém era quando você estava vivendo na graça e na bênção de Deus, na obediência, terra que mana leite, terra que mana mel. Mas quando vocês começaram a viver do jeito de vocês, da forma de vocês, no caminho de vocês, deram as costas para mim, vocês trouxeram uma realidade para vocês, de sofrimento e de angústia, em uma terra distante que agora vocês terão que viver. E eles não estão suportando isso. Eles não estão diminuindo, não querem mais casar, não querem mais ter filho, e Deus escreve a carta aqui. Veja aqui, Jeremias 29, versículo 1. Este é o conteúdo da carta do profeta Jeremias que enviou de Jerusalém aos líderes que restavam entre os exilados, aos sacerdotes, os profetas e a todo o povo que Nabucodonosor levou de Jerusalém para a Babilônia. Verso 2. E isso aconteceu depois que o rei Jeoaquim e a rainha mãe e os oficiais do palácio real e os líderes de Judá e de Jerusalém, os artesãos e os artifícios, foram deportados de Jerusalém para a Babilônia, foram levados cativos. E enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a carta dizendo o seguinte, olha o teor da carta. Aqui você vai ver que eles estavam em agonia, que eles não estavam aceitando mais a realidade. Deus vai dizer, não, vocês têm que mudar a maneira de pensar de vocês agora aí. Agora vocês terão que pensar diferente. Olha, verso 4, olha só como é que Deus quer que eles mudem a maneira de pensar naquela realidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que levei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas. Se esforcem aí agora. Entendam que o lugar de morada de vocês serão aí. Então construam casas aí. Ah, não vamos construir casa não, porque nós vamos... Não, a realidade agora é outra. Vocês têm que construir casa aí na Babilônia. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Trabalhem. Aceite a realidade agora. Construa casa, trabalhem, casam, deem suas filhas para se casarem com os seus filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multiplique-se, não diminuam. Vocês têm que continuar se multiplicando, senão vocês vão se acabar aí. A realidade é essa. Agora mude o pensamento de vocês. Vão se adequando à nova realidade que vocês estão. Vai trabalhando, vai construindo casa, vai se esforçando, vai casando, vai dando os filhos em casamento. Assimile essa nova realidade, aceite agora esse momento em que vocês estão vivendo, é outro. Então começa a colocar a mente de vocês nessa nova etapa da vida. Vocês estão numa terra estranha, estão numa terra difícil, não conhecem a língua, não conhece o idioma daí, não sabe como viver nessa cultura nova, mas vocês agora vão preparar a mente de vocês para essa nova realidade. Deus está dizendo para eles, vocês precisam buscar aí agora, crescer nesse lugar. Vocês têm que colocar a mente de vocês agora para funcionar nessa nova realidade. E muitas vezes nós, na realidade em que vivemos e que nós não queríamos viver, muitas das vezes a nossa mente não quer mais fazer nada. Pelo contrário, a gente, já fracassei mesmo, já arrebentou tudo, deixa tudo para lá. É assim ou não é? Já não deu certo mesmo? Já que o casamento não deu certo, não vai casar mais não. Já que os filhos não deu mais certo, para que ter mais filhos? Já que a minha vida não deu certo, já desgraçou tudo mesmo, já destruiu tudo, já está tudo acabado mesmo. Para que eu vou fazer alguma coisa para mudar isso? Já está tudo perdido, já sou escravo. Está tudo perdido, não tenho casa, não tenho trabalho, vou deixar a vida me levar. Vou ver o que vai acontecer. Deus disse, não faça isso, senão vocês vão se diminuir, daqui a pouco vocês vão deixar de existir.
Ou vocês mudem a maneira de pensar nessa nova situação de vida em que vocês estão vivendo, nessa nova realidade. Qual é a tua realidade hoje? Qual é os sofrimentos e as angústias que você está vivendo? Quais são os problemas que você está enfrentando nessa nova realidade de vida que você se encontra no ano de 2019 e nesse próximo ano de 2020 que você acabou trazendo para a tua vida e que você diz: pastor, eu não queria viver e não queria estar passando o que eu estou passando neste ano. Pastor, eu quero mudar. Não dá para mudar essa realidade. Chegou esse tempo, chegou este momento. Pastor, eu não queria estar passando por esse problema financeiro, eu não queria estar passando por esse problema familiar, eu não queria estar passando por esse problema de saúde. Mas, pastor, eu estou passando, o que eu faço? É o que Deus disse: não pare, agora você vai se adaptar e vai se reconectar à vida novamente, você vai recomeçar, você vai se auto-reconstruir, você vai pegar esta situação que aconteceu e não vai parar, você vai fazer algo para se adaptar novamente a essa nova realidade de vida. Pastor, eu agora ganhava 10 mil e estou ganhando 1.000. Então coloque a cabeça para funcionar. Como que eu vou fazer para 1.000 suprir a minha necessidade? Estou doente. O que eu vou fazer para que a doença não tire todas as minhas forças? Ou eu vou me entregar ao câncer, vou me entregar à doença, vou me entregar. E vou dizer: já está tudo acabado, a minha mente já assimilou a realidade, é de sofrimento, é de dor, é de angústia. Deus disse: não, a terra que vocês estão aí, construam, trabalhem, casem, mantenham relacionamentos, continue se relacionando, continue trabalhando, continue usando a vida como um ponto de partida, de ignição para você. Usa a vida, olha a vida com outros olhos, começa a ver que aí em Babilônia tem oportunidade também de vida para vocês, que não, ainda que seja uma situação difícil, ainda que você está vivendo uma época terrível na tua vida, mas abra os teus olhos para que a tua mente veja que em toda situação difícil, em toda situação de angústia, de sofrimento, é Deus ainda te dando mais uma oportunidade para trazer uma grande transformação para você e para toda a tua família, em nome de Jesus Cristo. Começa a colocar a tua mente para funcionar em meio a situações difíceis da vida. Desperta a mente e começa a dizer que não é o fim, não, é cativeiro, mas mesmo no cativeiro dá para mim viver bem. É luta, mas em meio às lutas, eu posso tirar o melhor dessa luta para viver bem. Construam, casem, porque a prosperidade dessa cidade, olha no verso 7, busque a prosperidade da cidade para a qual vocês estão indo, da qual eu levei vocês, e orem ao Senhor em favor dela. Não fique com raiva da situação. Pelo contrário, ore pela cidade. Não fica com raiva de Nabucodonosor, não. Não fica com raiva de Babilônia, não. Não fica com raiva dos moradores de Babilônia, não. Pelo contrário, orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade dela. Olha o que Deus está dizendo. Muda a mente. Muda a maneira, não fica pensando mal de Nabucodonosor, não fica pensando mal dos babilônicos, não fica pensando mal da cidade, não, enxerga a cidade com bons olhos, imagine essa cidade abençoada, imagine essa cidade prosperando, imagine as coisas acontecendo, porque a prosperidade dela é a prosperidade de vocês também. Vocês estão no cativeiro, orem a mim por essa cidade, orem a mim por este povo. Não trave a mente de raiva, de ira, de ódio, que agora eu sou escravo, que agora eu estou preso, que agora eu estou aqui. Não, tem gente que trabalha, já acorda de manhã, tem que trabalhar. Aí daqui a pouco tu chama a realidade chamada desemprego. Porque é melhor trabalhando do que desempregado. Por mais ruim que seja o trabalho. Mas tem gente que já sai de manhã para trabalhar. Já vai dentro do trem assim, né? Meu Deus do céu. Está chamando uma realidade de desemprego. Aí está reclamando da realidade de trabalho.
Quando chegar a realidade de desemprego, dizem, tá vendo, agora estou desempregado, não tem nada agora para comer, não sei o quê. Quer dizer, a pessoa só vai trazendo o mal. Porque assim como pensa, diz Jó, a tua alma, assim será. Assim como você pensa, assim será. Então Deus diz, mude a maneira de pensar de vocês aí em Babilônia. Se vocês não mudarem a maneira de pensar de vocês, vocês vão se diminuir e vocês não vão prosperar, vocês vão viver na miséria. Ou vocês mudam a maneira de pensar de vocês, ou vocês vão pagar caro nesse cativeiro. Já é duro o cativeiro, quer que o cativeiro se torne mais duro ainda? Porque tem gente que só aprende na pior das piores e das piores situações, né? Porque não aprende, não muda a maneira de pensar. Porque diz o Senhor dos Exércitos, verso 8, o Deus de Israel, não deixe, olha o que Deus agora vai dizer, não deixe os profetas e adivinhos que há no meio de vocês vos engane. Não dê atenção às imaginações, aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Cuidado com o que eles vão sonhar e o que eles vão imaginar, porque não estou no meio disso. A realidade, porque vai vir profetas aí dizendo, eu sonhei que nós vamos sair do cativeiro. Deus disse, não acredita não, vocês vão continuar aí. Vai vir uns profetas dizendo aí, ó, Deus vai nos tirar daqui. Não acredita não, vocês vão continuar aqui, Deus está dizendo. Não deem ouvidos a esses profetas. Porque é a realidade, gente. Deus não vai mudar a realidade para se adaptar ao meu capricho. Porque nós queremos que Deus mude o mundo todo para se adequar a nós, né? Deus disse, não, a realidade é essa, meu filho, para todo mundo. Não vai ser... Ser crente é um negócio estranho, porque crente pensa que Deus tem que mudar o mundo todo para se adaptar a ele. Deus diz, não acredita nenhum profeta não, porque a realidade é essa, está todo mundo no cativeiro, está todo mundo desempregado, está todo mundo sem casa, e vocês têm que mudar a maneira de pensar e ver essa cidade com olhos diferentes, para que eu abençoe o rei de vocês aí agora, que é Nabucodonosor, essa cidade prospere, e vocês também vão prosperando, e vão construindo, vão casando, e vão vivendo aqui no cativeiro, tranquilamente, seguindo o fluxo da vida, natural. Eu não vou manipular nada para adequar a vocês. Vocês vão ter que começar agora a crer em mim e viver a realidade com a mentalidade aberta para a vida. Estou no cativeiro, tenho que trabalhar agora, não tenho casa, vou ter que se esforçar aqui para construir minha casa. Tenho filhas, tenho que casar, minha casa não pode diminuir. E Deus continua dizendo aqui no verso 9, eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Não acredite. A gente, presta atenção aqui, eu quero abrir um parênteses aqui e aspas, junto. Olha só, quando nós estamos vivendo um momento difícil, a gente fica procurando alguém, um profeta, que fale que nós vamos sair desse problema. Sim ou não? Sim ou não? Tu vou na igreja, tomara que Deus use alguém para falar comigo. É errado, pastor? Não. Mas você está querendo mudar uma realidade que é só sua e que você tem que passar. E tem que aprender com essa situação. Mas nós queremos mudar, nós não queremos passar. A nossa mente não quer assimilar a realidade que nós estamos vivendo. Será que Deus vai usar alguém para falar que vai abrir uma porta de emprego? Tomara que venha aqui orar e botar a mão na minha cabeça, esse pastor de Deus, meu Pai do céu. Vou passar numa profetisa ali, num profeta. Deus disse... É realidade, meu filho, eu não vou adaptar. Por isso que está cheio de gente enganado por aí. Fica atrás de falsos profetas, para lá e para cá, e não crê no que Deus falou. É realidade, eu busquei isso para a minha vida, então eu tenho que aceitar. E agora me adaptar e melhorar e para mim crescer dentro dessa situação e sair dessa situação mais forte do que eu entrei. Saí do outro lado dizendo, superei, aguentei, passei, aprendi, tive experiência, Deus me abençoou, Deus não me deixou, Deus não me abriu mão de nenhum momento da sua graça, e enquanto eu estava em todo esse sofrimento, a mão de Deus estava me abençoando em nome de Jesus Cristo. Vou passando, como diz o nosso irmão Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus. Minha mente vai dizendo não, estou com Deus e não abro. E olha só que coisa linda agora no verso 10. Deus é bom demais, gente, até nos momentos ruins que nós causamos para nós mesmos, que nós temos que aceitar, Deus continua bom.
Assim diz o Senhor, quando se completar, e aí Deus dizendo, quando completar 70 anos, você tem que passar em ponto final, minha amiga, meu amigo. Não tem como escapar, você pode espernear, você pode gritar, você pode fazer o que quiser, mas tem que passar. Deus está dizendo, quando completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trá-los-ei de volta para este lugar, para Jerusalém. Deus diz, vai ter que passar o cativeiro. Deixa eu te dizer, a situação na tua vida que você vai ter que passar, e vai ter que passar mesmo, não tem como fugir disso. É a tua realidade. Pastor, e como que eu passo? Como eu te disse, com a mente aceitando a realidade. Quer a cura? Aceite que você está doente. Quer a prosperidade? Aceita que você faliu. O começo de toda restauração é admitir que eu estou na situação. Mas só que a nossa mente não quer admitir. A tua mente diz, não aceita, não. Não, tô quebrado. Tô ruim. Tô igual arroz de terceira. Essa é a realidade. Só que muitas vezes a nossa mente não quer. Tem que reconhecer. O primeiro passo da restauração é reconhecer que eu estou no estado em que estou. É a minha mente dizer, é isso mesmo, meu filho. Caiu em si, hein? Até que enfim. Agora dá para começar já daqui para frente. Quer sair da depressão? Reconheça que você está no estado ruim. Quer sair da angústia? Reconheça que você está na angústia. Quer sair da pobreza? Reconheça que você hoje não tem recurso. E vai se adaptando, e vai melhorando, e vai trabalhando, como Deus disse, vai fazendo, vai criando, vai se relacionando, vai fazendo, porque aí a prosperidade do local vai fazer também você prosperar. Vai fazer você dar aquela guinada na vida, e você vai sair. E quando completar o tempo que você tem que passar por isso, eu virei e cumprirei a minha promessa que tenho sobre vocês. Na hora certa, eu sei o que eu tenho que fazer. Só aceite a realidade em que você está e deixe o resto comigo. Aceite o momento em que você está vivendo, confie em mim e deixa que vai passar os 70 anos. E aí Deus disse, porque bem sei eu o pensamento que penso acerca de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor. Deus está dizendo, o que eu tenho é coisa boa que eu penso de vocês. Pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor. Olha só, para vos dar um fim, um futuro de esperança, um fim que tu espera. Qual é o fim que tu espera? Um fim abençoado, pastor. Um fim de vitória. Eu quero ter um fim maravilhoso, eu quero sair disso bem. E Deus disse, eu sei o pensamento que tenho de vocês, é um pensamento bom. Então aí em Babilônia, tenha pensamentos bons também dessa cidade. Tenha pensamento bom de todo local que você está. Tenha uma mente voltada para a realidade com os olhos bons. Porque se você tiver os olhos bons, como eu olho para vocês, e tenho pensamentos bons de vocês, eu te pergunto, nós somos bons? Somos? Sim ou não? Somos bons? Jesus disse, sendo homem, mau. E Deus está dizendo, mesmo vocês sendo maus, eu tenho um bom pensamento de vocês. Por que vocês também não podem ter um bom pensamento dos babilônicos? Dos moradores de Babilônia, dessa cidade? Por que vocês não criam uma nova realidade na mente de vocês e começam a enxergar que essa cidade também é boa? Que eu possa abençoar vocês aqui também. Tem que ser em Jerusalém. Vocês estão no cativeiro, mas começa a ver aqui uma oportunidade de eu também glorificar meu nome sobre vocês, Israel, porque eu tenho um pensamento muito bom acerca de vocês, para dar a vocês um futuro de muita esperança, um futuro de paz e não de mal. Então vocês irão e clamarão a mim e eu vos ouvirei. Olha o versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me chamarão, e quando me procurarem de todo o coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor.
Deus diz, nessa situação você pode me buscar. Nessa nova realidade eu não te deixei não. Nessa nova realidade de sofrimento, de dor, de abandono, de distância, de angústia, você não está só. Pode orar a mim, pode vir a mim, que você vai me encontrar e vai me achar. E eu serei achado de você. E eu farei trazer você de volta. Eu te abençoarei, te guardarei, porque Deus estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Até nos momentos difíceis da vida, Deus não nos desampara, minha gente. Pensa nisso, tenha uma mente assim. Olha a vida com os bons olhos. Tenha uma mente dessa de Deus. Uma mente que você olhe para a vida e até nas situações difíceis você vê o bom, você vê o bem. Você olha para a vida e não vê o mal, você vê sempre o bem. Ah, pastor, essa cidade é ruim. Não, essa cidade é boa. Quando eu fui pastor no Rio de Janeiro pela primeira vez, em 2005, Rio de Janeiro é perigoso, Rio de Janeiro é isso, Rio de Janeiro é aquilo, mas nunca olhei a cidade assim. Que cidade maravilhosa, que cidade bonita. Pastoreei 6 anos no Natão, meu filho mais velho é carioca. Ia uma vez no mês no Rio, todos os meses tem que ir no Rio. E sempre eu fui abençoado naquela cidade. Sempre as pessoas falam que Mogi é ruim de trabalho. Aqui eu estou recusando o trabalho. Sexta-feira eu fui fazer uma entrevista e eu recusei, porque eu estou trabalhando. Ninguém acha trabalho aqui não em Mogi. Tem, mas é como você vê a vida com os bons olhos. Porque Deus disse, se vós me obedeceis e guardares o meu mandamento, a minha bênção virá atrás de vós. É a bênção que corre atrás de você. Está difícil o trabalho. Não tem lugar difícil quando você tem bons pensamentos acerca da vida. Quando você pensa bem acerca das coisas, bem sei eu o pensamento que penso de pensamento de paz. Teu pensamento tem que ser um pensamento de alguém pacificado. Pensar bem das pessoas. Você já olha as pessoas com maus olhos, vai me trair, vai me fazer. Não. Comece a enxergar o bem por detrás das pessoas. Não precisa ficar balançando ninguém nos braços ou a vida. Basta olhar para as pessoas e ter bons olhos. Você não precisa fechar acordo com ninguém. Deus não mandou fechar acordo com os babilônicos. Deus não mandou. Mas Deus disse, ore pela cidade, pelos moradores, pelas pessoas. Porque eles prosperando, você também prospera. Vai vivendo a tua vida. Aí muda a maneira de pensar de vocês, senão vocês vão se diminuir. E quanta gente estão na vida diminuta? Estão diminuindo na vida, estão cada vez mais. Porque a aflição, gente, todo mundo passa. Quem está em Babilônia? Daniel. Homens de Deus estão na Babilônia. Mas Daniel se tornou primeiro-ministro da Babilônia. Daniel se tornou um grande homem, os seus 3 amigos. Então não é o lugar que é ruim, não é o meu trabalho que é ruim. É como a minha mente vê o lugar. É como a minha mente trabalha. Por isso que a Bíblia diz, tenhai-vos a mente de Cristo. Tenhai-vos a mente de Cristo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porque tudo entra pelos olhos e vai para a mente da gente. Ou nasce na mente sem mesmo a gente ver. A gente consegue imaginar sem mesmo ver. E a tua mente acaba controlando o que você fala, o que você vê. E Deus disse, muda aí em Babilônia o pensamento de vocês. Se vocês mudarem o pensamento de vocês aí, vocês vão ver as coisas serem transformadas e as coisas começarem a acontecer. Muda essa maneira de pensar sua, acerca das pessoas, dos lugares, acerca de Deus. Começa a ter a mente de paz. É o pensamento de Deus. Esse é o pensamento que eu tenho acerca de vós. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espera, para dar um futuro de esperança que você aguarda. Então começa a ter essa esperança dentro de você. Vou trabalhando, vou me esforçando, vou fazendo o que tem que ser feito, porque eu tenho esperança que as coisas irão mudar na minha vida em nome de Jesus. Vou aprender nessa situação. E os judeus aprenderam, hein? Depois do cativeiro babilônico, não quis saber mais de idolatria mais nunca.
Vai em Israel hoje para você ver, são passados mais de 2.500 anos depois do cativeiro babilônico e esse povo não quer mais nem saber de idolatria. Aprendeu ou não aprendeu? Tiveram que passar. Muitas vezes nós temos que aprender a passar, assimilar para a nossa mente, aprender para a gente lá na frente fazer direito e viver a bênção de Deus em nome de Jesus Cristo. Então se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé. Pastor, e o que aconteceu com os que ficaram em Jerusalém? Depois você lê em casa, a partir do verso 15. Pastor, o que aconteceu? Deus disse, os rebeldes, que não querem mudar a maneira de pensar, eu vou destruir eles com fome, com peste e com espada. Vou ler só um versículo, os que não quiseram mudar a maneira de pensar. Olha só. Assim diz o Senhor, verso 17. Enviarei a guerra, a fome, a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, com figos podres. Pisarei, esmagarei, que são estragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, com a fome, com a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde os dispersei. Deus está dizendo, eles não querem ir para a Babilônia? Eles não querem mudar a maneira de pensar e ir para lá? Então, eles vão pagar caro. Porque quando a pessoa já está na pior e não quer mudar, a tendência é o quê? Piorar mais ainda. Não, eu penso assim, eu penso que é assim, eu penso desse jeito e eu não vou mudar. A tendência é piorar. Mude a maneira de pensar. Mude. Não tenha a mente travada. Tenha uma mente aberta para o Evangelho. Tenha Cristo como centro na sua mente e não tenha a mente fechada para nada. Para nenhuma coisa, para nenhuma possibilidade. Porque em Cristo nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. Não faça como esse povo de Jerusalém. Não, nós vamos ficar aqui, é desse jeito mesmo, nasci aqui, vou morrer aqui, é assim mesmo. Não é só, muda a maneira de pensar, assimila a Babilônia. Não, vou para a terra pagã, vou para um... É aquela coisa. Não. Coisas melhores. Vocês terão paz nessa terra, fica aí quietinho. É o teu cativeiro, então não queira sair não, fica quieto. Mas é 70 anos, não pode ser. É igual eu falei, poxa, 6 horas de trabalho. Trabalho 12. Poxa, é um cativeiro 12 horas. Eu vou diminuir o cativeiro para 6. Vou ter mais tempo. Eu falei, sabe de uma? Vou ficar onde eu estou quieto. É 12 horas, mas eu tenho paz, tenho tranquilidade. É uma bênção, meu patrão. Uma pessoa que se preocupa com os dias de culto. Pastor, tem culto hoje, né? O senhor vai para o culto, né? Deixa eu chegar mais cedo. Quer dizer, é um Nabucodonosor que deixa eu em paz. Eu vou querer diminuir o cativeiro? Orei. No caminho Deus falou, sai fora. Enxerga lá na frente, meu filho. Calma. Falei, a mente tem que estar ligada. Porque senão eu falo, poxa, é 6 horas, registrado, tem tudo aqui, Jerusalém. Fome, espada, dificuldade, sofrimento, angústia, não dá não. Você tem que fazer a oração. Aí daqui a pouco começa. É melhor ficar quieto. É melhor aceitar o cativeiro. A realidade é essa agora, é 12? Vamos de 12. Depois 12 muda para 9, para 7. Daqui a pouco me torno primeiro-ministro, dono. Daniel chegou como escravo e se tornou primeiro-ministro de Babilônia. Hoje eu sou gerente, amanhã eu sou sócio. E aí? Já se dizia o velho ditado, mente que não pensa, corpo que padece. Aí você traz uma realidade que você não quer viver, mas tem que viver agora, tem que aguentar. Tem que aguentar. Então, pensa antes. Peça para Deus iluminar a tua mente. Sempre para você estar debaixo da bênção de Deus. É melhor estar debaixo da bênção de Deus. E viver a graça de Deus, porque Deus vai dizendo, pode deixar que eu tomo conta, porque eu penso coisa boa de vocês. E vou fazer vocês prosperarem, serem uma bênção aqui nessa terra. E foram. Esdras foi copeiro mó do rei Xerxes. Neemias, melhor dizendo. Neemias era copeiro do rei.
Lugar de destaque, homem de confiança do rei, que provava o vinho do rei. Antes do rei tomar, era Neemias que bebia. Era o copeiro mor. Homem de confiança. Eles foram crescendo em Babilônia, gente. Eles eram escravos livres. Tiveram oportunidade de construir, crescer, se desenvolver. Era só mudar a forma de pensar. Se nós